Olá, estamos começando mais um Entrevistas DPE e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que não tem como ignorar agora nesse setembro amarelo, né? Que é a importância de hábitos saudáveis na saúde mental. E quem está comigo hoje aqui é o Cássio Mourão, ele que é médico e atua na área de longevidade e saúde mental. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de poder falar com a população sobre um tema tão importante, né, que é a construção, né, a estruturação de hábitos saudáveis rumo a uma vida mais plena, mais feliz, cheia de bem-estar. Perfeito, é um prazer recebê-lo. E, doutor Cássio, como que os pequenos hábitos do dia a dia podem influenciar na saúde mental, na longevidade e no bem-estar da pessoa, né, que pratica esses hábitos? Então, a gente tem acompanhado os últimos estudos sobre o avanço da longevidade no Brasil e no mundo, que é a minha área de atuação, né, que eu amo. E a gente tem visto que a projeção para os próximos 20 anos é que nosso país seja o sexto país mais velho, mais longevo do mundo. E isso leva a gente a ter uma série de preocupações, né? E quando a gente fala de longevidade, a gente tem que entender que não é uma coisa que a gente gira a chave de uma vez, né? A gente precisa construir uma série de hábitos, hábitos saudáveis que a médio e longo prazo que vão trazer, né, grandes benefícios para nossa vida. Então, a gente tem que começar a pensar que hoje a maior poupança que a gente tem é a poupança do tempo de qualidade. Para a gente ter tempo de qualidade com quem a gente gosta, para viver coisas novas, né? Depende muito do que a gente faz hoje, né? Dessa concretização de hábitos adequados, que aí engloba, né? São vários, né? São 10 hábitos os essenciais. Só que existem 4 hábitos que eles são o básico do básico, que a gente precisa ter um olhar com mais carinho, né? Porque isso aqui é o básico do autocuidado. Quais são esses 4 hábitos? Dormir bem, tomar água, comer bem e fazer atividade física. Que não tem remédio que substitua isso, né? Se você pode tomar a melhor medicação intergaláctica para depressão, pode tomar a melhor medicação intergaláctica para compulsões de forma geral, mas o efeito que a gente precisa depende da questão de hábitos saudáveis. Senão você fica dependente de medicação. Isso tem acontecido cada vez mais, né? Essa semana teve uma notícia de apreensão de um carregamento enorme de canetas para Ah, emagrecimento, sim, sim. né? Então, assim, hoje as pessoas querem coisas muito instantâneas para tudo. Querem ter resultados muito rápidos e fáceis, né? Mas o resultado não consegue se manter se você não estruturar o que precisa ser estruturado, né? São 4 hábitos que sempre falo para os pacientes. Não adianta você achar que a medicação vai fazer milagre. Não vai. E a gente está aqui para te ajudar a estruturar realmente hábitos, não para te deixar refém de uma medicação. Vocês são médicos, não mágicos, né? Então não tem como fazer algo assim do dia para a noite, Eu né? sempre deixo bem claro isso para o paciente, né? Que 98% do sucesso de uma terapia depende da sua escolha diária, né? Então, a gente deixa o paciente com essa questão da autorresponsabilidade do processo muito bem ajustada. Porque o sucesso de qualquer terapia vai depender 98% das suas escolhas diárias. Eu tenho conhecimento técnico, eu te falo o que precisa ser feito, eu te falo que precisa fazer atividade física, que precisa comer bem, precisa tomar água, precisa dormir, precisa aprender coisas novas. Mas se você não inicia essa caminhada, eu não tenho como te obrigar, né? Sim. Então, independente da área médica, da área que você vá hoje em dia, isso é muito bem preconizado, se você for ao cardiologista, se você for ao endócrino, se você for ao médico da família, se você for ao cardiologista, é unânime. Hoje a gente precisa ter um olhar especial para a estruturação de hábitos saudáveis de vida. E qual o papel do esporte, não só nessa manutenção da saúde, mas também da motivação, né? Porque a gente sabe que quando a gente está ali vendo um resultado, que a gente está tanto um resultado físico, mas também
no... Me fugiu a palavra agora, mas no seu desempenho, né? Uhum. Qual o papel do esporte nessa motivação da pessoa? Como eu falei, a atividade física é um desses 4 pilares que a gente não pode abrir mão jamais, né? De tão importante que é. O esporte, ele vem como uma ferramenta incrível. Por quê? Ele não só melhora a questão cardiovascular, né? Então, melhora o desempenho do coração, né? Melhora a oxigenação do cérebro, melhora a expansão pulmonar. A gente acabou de passar por um período pandêmico em que pessoas que tinham uma capacidade pulmonar reduzida foram as que tiveram o maior cometimento, né, a maior gravidade. Então, a função pulmonar é um fator muito importante para a gente envelhecer bem, né, e como proteção mesmo a doenças. Ajuda no controle de peso, né? Porque o sobrepeso hoje vem aí como uma das maiores mazelas da humanidade, né? A obesidade não a gente não pode romantizar, é uma doença, né? Multifatorial que traz muitos malefícios para a pessoa a médio e longo prazo, né? Então a pessoa geralmente já tem uma autoestima baixa, né? É uma pessoa que tem um corpo muito inflamado, tende a desenvolver diabetes tipo 2, geralmente tem uma dislipidemia, que é colesterol triglicérides alto, por conta do tipo de alimentação, tem problemas articulares, é uma pessoa que é desnutrida, por quê? Porque tem volume corporal de gordura, mas não tem músculo, e o que importa pra gente envelhecer bem, tem independência, é músculo. Hoje a obesidade é a principal causa de transplante de fígado no mundo, então é o principal causador hoje de esteatose hepática, né, de cirrose hepática e infertilidade e uma série de outros problemas decorrentes disso. Então a gente precisa reconhecer que é uma doença, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, inclusive, de repente numa outra oportunidade, que é um tema bem, bem longo. E também, né, ajuda na saúde mental, né? Recentemente, faz umas 3 semanas que saiu um estudo bem interessante falando sobre a influência da musculação na saúde mental. E esse estudo traz que durante o processo de musculação, quando existe a quebra do músculo, né, por conta do esforço físico, o músculo libera uma substância chamada musculina, que estimula a secreção de dopamina no cérebro numa proporção muito boa. E quando a gente fala de esporte, né, de atividade física de uma maneira geral, a gente tem que entender o seguinte: quem é a pessoa sedentária? E isso traz até traz uma reflexão, né? Por quê? Nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, se acreditava até um bom tempo atrás que uma pessoa sedentária seria aquela que não pratica nenhuma atividade física. Mas hoje a gente já vê de uma outra forma. Então, primeiro, para a gente sair do sedentarismo, a gente precisa praticar aí pelo menos 50 minutos de atividade moderada 3 vezes por semana. Né? Só que o nosso corpo é tão inteligente que se ele começa a fazer a mesma atividade naquela frequência por mais de um mês, ele se acostuma, então volta a ser o nosso zero. Entendeu? Então, se você não está estimulando seu corpo sempre, né? Aumenta a regra, né? A régua, né? Então, assim, se eu faço caminhada 3 vezes por semana há mais de um mês, na mesma intensidade, eu já sou sedentário igual. Ai, gente, não acredito. Então, o nosso corpo ele sempre está sendo estimulado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de que ok, se eu faço uma caminhada, mas eu posso começar a fazer treinos intercalados. Acabei de descobrir que eu sou sedentária e eu não achava que eu era. Posso intercalar com outros tipos de atividade, porque hoje a gente fala muito da corrida, e que é o mais popular. É o hit do momento, o hit do momento, né? E o que é corrida, vou acabar falando mais um pouquinho da corrida, porque é o mais popular. E a corrida é um esporte que traz uma coisa que eu acho muito importante para esse processo de envelhecimento e também de saúde mental, que é o quê? É o senso de comunidade. A partir do momento que você entra num grupo, você não está sozinho mais.
Então, as pessoas não te deixam parar, perguntam, por que você não foi pro treino hoje? Não, você vai, eu passo para te buscar. Então, esse senso de comunidade que a corrida traz, eu acho muito bacana. Então, se você se sente sozinho, se você quer iniciar uma atividade, entra para um clube. Tem vários clubes de corrida aqui na vôlei, cidade. de corrida, de tudo. De tudo, né? Então, assim, a prática esportiva só traz benefícios, né? Começa a trazer malefícios quando eu começo a encarar isso como deixa de ser uma atividade prazerosa para se tornar punitiva. Então, nossa, fulano tem um pace de tanto. Eu não consigo baixar. Então, a partir daí, já deixa de ser uma coisa prazerosa para virar uma obrigação. Então, aí já deixa de ser uma coisa legal. Se você for um atleta profissional, ok, é seu trabalho. Mas se não for, você está arranjando mais um motivo de preocupação, mais um motivo de ansiedade, mais um motivo de depressão. Então deixa de ser aquela coisa prazerosa, aquela coisa que é boa, que vai trazer bem-estar, para se tornar mais uma preocupação. Sim, com certeza. E é algo que geralmente as pessoas fazem também para desopilar um pouco do dia a dia, né? E aí quando se torna uma outra obrigação, e aí deixa de ser perde prazeroso, o propósito, né? Justamente. Perfeito. Eu adorei que você tocou nesse ponto da comunidade, do pertencimento, né? E aí, aproveitando esse gancho, qual o papel da socialização para quem está num momento meio recluso, que talvez está identificando ali algum sinal de depressão? Bem falado. Inclusive, existe uma resolução da Organização Mundial de Saúde que considera a socialização terapêutica para a depressão. E a reclusão se torna fator de risco de aumento de suicídio, né? Então, se a pessoa identifica isso, se alguém identifica isso em alguma pessoa próxima, né? O ideal é chamar, não, você não vai ficar em casa não, bora fazer alguma coisa, vamos caminhar, vamos começar... vamos girar essa chave, ficar em casa, quarto, né? sai desse quarto. Porque e assim, conselho de vó, mente vazia, oficina do diabo. Então, quanto mais a gente se ocupa, melhor. Tanto que, para alguns pacientes que eu vejo que não tem uma escolaridade tão elevada, né, ou que estão meio estagnadões, eu prescrevo voltar a estudar, né, porque precisa se socializar, precisa ver que existe uma vida além. E no caso dos esportes, como a gente estava falando, é fundamental. E isso é muito bem estruturado, é muito lindo. Isso de você estar com pessoas com o pensamento alinhado. Hoje, por exemplo, eu sou triatleta, faço competições de águas abertas, triatlo. E eu tenho um grupo de amigos da natação do meu ensino médio, lá de 1997, 99, que a gente viaja uma vez por ano para fazer alguma prova em algum lugar do mundo. Gente, que bacana! Então, é uma forma de a gente estar se vendo, uma forma de a gente estar fazendo o que a gente gosta, que é uma atividade física, e conhecendo um lugar novo. Sim. Né? Então, não precisa ir para algum lugar. Não, gente, precisa ver um pôr do sol lindo que a gente tem aqui em Boa Vista. A gente vive numa cidade que tem praças incríveis, né? Que tem uma vista ainda muito linda. Então, vamos aproveitar, né? De dar valor para essas coisas pequenas da vida. E fazer parte dos grupos assim, não tenho dúvidas, só traz benefícios, né? E o principal deles é esse: ninguém deixa ninguém para trás, ninguém salta a mão de ninguém. Ai, que bacana. E é muito isso, né? Eu acho que as nossas avós sempre souberam que o que ajudava ali, né? Isso de tomar um sol, de se juntar com os amigos, com outras pessoas, de comer bem, né? É o básico que funciona. Eu lembro que a gente, final de semana, sempre ia todo mundo para casa da avó, né? Sim. E sempre tinha aquela coisa de, vamos ajudar aqui a fazer a comida. Então, você falou uma coisa bacana, né? Que é a reunião de famílias, que hoje em dia quase não acontece mais. Acontece Dia das Mães, Dia dos Pais. Esporádico, né? Natal, Réveillon e olha lá. Né? Então, a gente tem perdido muito da conexão humana. E isso tem afetado a saúde mental das pessoas de uma forma avassaladora. A gente acabou de passar por um período pandêmico. A gente volta na pandemia sempre. Por quê? Gente, quem não aprendeu o que tinha que ser aprendido na pandemia, gente, pelo amor de Deus,
né? A gente passou um período aí isolado, sem poder abraçar, sem poder falar que gosta pessoalmente. Passou. Muita gente teve perdas enormes em famílias, né? E parece que nada aconteceu, E foi bem aí, né? Tem né? A 5 gente não podia anos. fazer atividade física. Hoje pode tudo de novo. E as pessoas não estão fazendo. Ah, essa época da pandemia me deixa triste só de lembrar, assim, dessa obrigação da gente ter que ficar em casa, aquela preocupação, a gente não sabe quando é que vai poder voltar pra rua, quando é que vai poder abraçar o outro de novo, né? Foi um período, assim, realmente muito, muito preocupante pra nossa história. E, Cássio, em relação, assim, aos termos médicos, né? Quais são os sinais de alerta para aquelas pessoas que não necessariamente reconhecem, mas que talvez já estejam ali com um pezinho na depressão, na ansiedade. Então, eu sempre costumo dizer que a ansiedade e a depressão são duas doenças que elas são muito características. Por quê? A depressão, ela é um excesso de passado. A depressão, ela surge por algum gatilho, algum trauma, né, alguma chateação, alguma quebra de vínculos. Geralmente é muito relacionado a quebra de vínculos, né, ou entre amigos, relacionamento, familiares. Então, quando você vive é, com muita tristeza ligada ao que já passou, né? Então, por inúmeros motivos, a pessoa sempre acaba lembrando e deixando aí os ânimos mais baixos, né? Ficando mais triste. Já a ansiedade é o excesso de futuro, né? Então, são pessoas que às vezes se preocupam com coisas que talvez nem aconteçam, né? Nem venham a acontecer. Então, se eu falo pra você que amanhã eu vou trazer um bolo pra gente comer, aí você vai passar a noite pensando, mas será que o bolo contém glúten ou vai sem glúten? Será que tem recheio? Será que eu vou gostar? Mil Será e um que ele vai levar a mesa? cenários. Será que vai estar quente? Meu Deus, qual o sabor? Porque senão, o que que a gente vai tomar? Vai combinar? Então, assim, a pessoa vai traçando uma realidade paralela e vai deixando de viver o agora. Então, é, seja a depressão, seja a ansiedade, que elas também geralmente caminham juntas, né? O que a gente observa é que são situações em que a pessoa deixa de viver o momento presente, né? São situações em que as pessoas deixam de viver o agora. Então, como é que eu faço para reconhecer que eu não tô legal, que eu tô deprimido? Então, primeiro, a pessoa acaba perdendo um pouco a vontade de fazer as coisas que fazia habitualmente. A pessoa tende a ficar mais reclusa, né? Tende em casos mais graves, até mesmo a deixar de ter o autocuidado básico, né? Então, é uma doença grave, é uma doença que infelizmente não tem cura, né? Isso a gente também tem que deixar muito claro. Porém, é uma doença que tem controle. E para que isso aconteça, o primeiro passo é eu reconhecer que eu não estou bem, para que eu possa procurar ajuda. Porque soluções existem desde que exista o problema. A partir do momento que eu não reconheço que eu tenho um problema, não existe solução, porque eu não reconheço, né? Exatamente. Então, as pessoas hoje elas tendem a querer ser fortes o tempo inteiro, mesmo não sendo. É tanto que a gente para ver, existem muitas campanhas internacionais sobre suicídio. E as pessoas que mais cometem suicídios não são aquelas que ficam, que choram, que externalizam. São pessoas que você encontra num dia super feliz, tá ali sempre com uma vida maravilhosa, que você pergunta, ei, tudo bem? Você tá bem mesmo? Tô bem, tô ótimo, tá tudo ótimo. E são as pessoas que mais surpreendem, né? Então, é muito difícil a gente falar sobre esses sinais, porque muitas vezes não dão sinais, né? Então, o apelo que eu deixo é que se você não está bem, procura ajuda. A gente tem aí os CAPs, tem as unidades de atenção básica que já foram capacitadas, inclusive eu fui um dos médicos que fez a capacitação dos médicos da atenção básica da cidade de Boa Vista e também do interior, né, que o evento que foi realizado no início do ano atendeu toda a atenção básica. Procura um amigo, desabafa, tira esse peso do peito, né, para que você possa voltar a florescer. Eu costumo dizer que
a nossa saúde mental é como se fosse um jardim. Às vezes está pegando fogo, né? Então a gente precisa aí de uma ajuda mais forte no início para apagar esse fogo, para que a gente possa reestruturar a nossa forma de pensar a vida, a nossa forma de pensar, de abordar os gatilhos que causam esse mal-estar mental, né? Então, gatilho ou a gente enfrenta ou a gente deixa ali no cantinho para que a gente possa seguir a vida, porque não dá para viver refém de algo que deixa a gente ruim. Com certeza. E, assim, qual o papel do outro em relação a tentar ajudar? Porque, às vezes, a pessoa ela tá passando por um momento ruim, mas a dificuldade de reconhecer isso impede ela de ir lá buscar ajuda e tal, quando a gente percebe que o outro tá passando por Então, isso. aí que tá o problema, aí que a gente volta no que eu acabei de falar. O primeiro passo é sempre a própria pessoa reconhecer que não tá bem e pedir ajuda. Eu vou te contar uma história pessoal. Duas pessoas relativamente próximas cometeram suicídio e a gente que tá ao redor acaba se sentindo muito mal. Por quê? Porque a gente sempre acha que poderia ter ajudado. A gente sempre acha que poderia ter feito algo diferente para que esse curso não viesse a acontecer. Porém, a gente tem que reconhecer que se a pessoa não pediu ajuda, como é que eu poderia ter feito algo melhor? Então, cabe muito da própria pessoa reconhecer que não está bem, procurar ajuda. A partir daí, as coisas começam a mudar realmente. Como eu te falei, se você colocar aí campanhas sobre suicídio, você vai ver inúmeras campanhas com vários artistas super famosos que eram pessoas aparentemente muito felizes. Que aparentemente tinham tudo, né? E do nada, entendeu? Então, cabe muito a mim, como uma pessoa que quer ser feliz, decidir que eu realmente quero ser feliz. E para que eu possa ser feliz, eu preciso me permitir ter a ajuda de outras pessoas. A gente tem uma rede muito ampla de ajuda. A gente tem aí o Centro de Valorização da Vida, né, que é 122. Você liga lá, se não está bem, liga, conversa com alguém. Né? Os CAPs, são de portas abertas. Então, se eu tô com ideação suicida, corre pro CAPs. Você vai ter atendimento lá, né? Então, existem mecanismos para ajudar, mas sempre o primeiro passo tem que ser tomado por quem está precisando de ajuda. Não adianta a gente querer obrigar. Né? Eu não posso te amarrar e levar se você realmente não quiser. Né? Então, eu deixo esse apelo do fundo do meu coração. Se você não está bem, procura ajuda. E voltando para a questão de prevenção, Cássio, como que a alimentação ela pode ser uma aliada no combate à depressão, à ansiedade, a outros... Primeiro, uma coisa, depressão e ansiedade são doenças ou transtornos? Então, são doenças, né? São A gente doenças. tem CID, Ah, né? São perfeito. transtornos mentais, né? Desculpa, fiquei tão pensando, fiquei tão aqui ainda no... que passou um filme aqui na minha cabeça, Sim, né? imagino. É uma situação realmente muito Então, tensa. sobre a alimentação, É né? isso, Como que a ela alimentação... impacta? Então, diretamente. Porque quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que entender que existe um mediador químico chamado dopamina, que ele é o centro de toda a dependência química. Ele é o hormônio do bem-estar, ele é o neurotransmissor do bem-estar. E uma das formas de aquisição fácil de bem-estar é através da comida. Hoje, a gente, na psiquiatria moderna, a gente discute muito as dependências químicas, não só como álcool e drogas, porque quando a gente fala de dependente químico, a gente fala... A primeira coisa que vem é o etilista crônico, é o usuário de outros tipos de substâncias, mas hoje a gente discute muito dependência química como sendo dependência de dopamina. Então, o que entra aí? Entra compulsão por compras, compulsão por pornografia, por jogos,
que a gente teve isso muito evidente, inclusive já entrou para RAPS, né? Então hoje o atendimento no CAPS AD3 já engloba também dependência por jogos de azar, tá? Dependência por telas, dependência por comida. A compulsão alimentar é uma dependência química. Então, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a droga mais usada no mundo hoje, na sua opinião? Café. Não. Não? Não é o café. Açúcar. Açúcar. Hoje, o açúcar é a principal droga lícita usada no mundo. Eu não posso nem falar nada, que eu sou viciada. As pessoas... Então, porque traz bem-estar. Você tá estressado, come um brigadeiro pra ver se não vai sentir... Só que assim, a gente tá criando mais um mecanismo compensatório inadequado pro nosso cérebro, né? Então, é aí que vem aquilo que a gente sempre tem falado, né? O básico bem feito, né? De reestruturar hábitos e estilo de vida. Eu posso obter dopamina de muitas outras formas, né? Posso obter através de um abraço. As pessoas não abraçam. Eu tenho uma palestra que eu apresentei recentemente sobre o melhor lugar do mundo. E aí, eu gosto muito de viajar, então quem me segue sabe disso, vê que de vez em quando estou postando que tem algum lugar. E aí eu começo a palestra falando assim, ai gente, vocês sabem que eu amo viajar, não sei o que, então eu vim aqui falar sobre o melhor lugar do mundo. E aí começa a falar, mostrar foto, né, pai, eu vou perguntando para as pessoas qual é o melhor lugar, na sua opinião, as pessoas vão compartilhando experiências em lugares maravilhosos. E eu falo assim, não, porque o melhor lugar do mundo, aí começa, né, falando, né, que é um lugar onde o tempo para, onde a gente é acolhido, onde a gente tem amparo, né, e que é o abraço, né, e as pessoas não abraçam. Eu perguntei, na primeira vez que eu ministrei essa palestra, quantas pessoas tinham abraçado bem forte alguém naquele dia. 2 pessoas levantaram o braço. Quando eu perguntei quantas pessoas receberam, alguém chegou para dar um abraço bem apertado. Só uma pessoa levantou o braço. Tinha umas 15 pessoas na sala. Né? Então a gente fez um abraço coletivo, foi bem emotivo. Porque as pessoas não abraçam, gente. Isso é uma forma maravilhosa de liberar dopamina. Uma coisa simples. Você não precisa pagar por isso. É verdade, né? Parar para ver um pôr do sol. Né? Por isso que a gente falou da caminhada. Poxa, a gente tem praças lindas. Chama alguém para caminhar. Vai trazer um bem-estar enorme, né? Então, é a gente aprender a compensar essa dopamina para a gente sentir o bem-estar de uma forma diferente, né? Coisa que os ultraprocessados fazem muito bem. Sim. Né? Então, se eu como muita porcaria, o meu corpo vai refletir o que eu como, né? Então, a tendência aí é não ter uma saúde física e nem mental das melhores. E as telas também, né? Como você falou, acho que é uma epidemia, assim, de vício. As pessoas não mesmo. leem mais, não Só pegam os livro, comentários. não pegam mais livro, ninguém... assim, no meu ciclo social, muita gente lê, né, livro mesmo, mas no dia a dia você quase não vê. Pior que é difícil. Alguém comentando qual foi o último livro que você leu. Livro não, eu vejo o TikTok. TikTok tá lá o dedo, ó. E é uma coisa que eu percebo que a gente, enquanto sociedade, você vai poder falar disso com muito mais propriedade, mas a gente tá mais imediatista e talvez por causa desse tipo de compensação da hábito dopamina. também, né? Porque as pessoas querem tudo muito de forma instantânea, gente. E tudo que é muito instantâneo não é legal. Nesse miojo é uma comida boa? Não, é instantâneo. Sim. Né? Então, a gente precisa ressignificar a forma como a gente está vivendo, sobre o que realmente importa. Por isso que o meu slogan de consultório é esse: cuide do que importa. Né? Então, a gente precisa ressignificar a forma que a gente está vivendo, rumo a uma vida mais plena. Isso reflete em tudo, né? Esse imediatismo. Em tudo. Eu vejo, às vezes, pessoas da minha idade, um pouco mais jovens, que a dificuldade que é sentar e assistir um filme, por exemplo, é enorme, porque tá acostumado com os vídeos de 1 minuto no máximo no TikTok, né? Então, assim, quase uma tortura. E aí entra uma outra coisa, né? Porque a gente tem gerações diferentes, cada geração tem uma característica diferente, tem uma forma de envelhecer diferente. Isso já é uma pauta para uma outra conversa, que é muito longa.
que a gente teria que parar para explicar cada geração até a mais atual. E a repercussão disso em diversos fatores. Mas aí a gente vai pensando, voltando para a questão da longevidade, da saúde mental. Trabalhar faz bem, estudar faz bem, né? São formas de a gente ter neuroproteção, então esse fato de a gente estar resolvendo problemas novos, diferentes, aprendendo coisas novas, ajuda a gente na neurocognição, então previne demência, previne Alzheimer, né? Isso já está muito consolidado na literatura, mas também a gente tem que pensar que a gente está envelhecendo mais, a previdência não comporta mais tanta gente envelhecendo. E então a tendência no futuro é a gente ter que trabalhar realmente por mais tempo, obrigatoriamente. E como que a gente vai estar trabalhando? Sim. Como a gente vai se manter no mercado de trabalho? A gente tem que estar bem por dentro e por fora. A saúde mental e a física, elas andam juntas. Não tem né? como a gente desvincular uma da outra. Se eu tenho depressão, e eu tô com uma depressão exacerbada, né, atacada, eu vou ter coragem de levantar para ir pra academia? Não vou. Então é o básico. A falta de ânimo total. Sim. Então a gente precisa encarar a nossa saúde mental como prioridade. Através dela vem todo o resto. Porque se eu não tô com uma saúde mental estabilizada, né? Se eu não tô bem mentalmente, eu não vou ter tendência de fazer nada. Eu não vou querer trabalhar, eu não vou querer estudar, eu não vou querer fazer atividade física, eu não vou comer bem, porque eu não vou ter paciência, eu não vou ter ânimo para lavar, fazer minha salada, né? Eu vou comer algo pronto, fácil. Então, a gente precisa reconhecer o papel da saúde mental como um papel de base mesmo, para que todo o resto possa florescer. E, como a gente conversou anteriormente, a gente precisa reconhecer, se eu não estou bem, eu preciso pedir ajuda. É assim que as coisas começam a caminhar. A partir do momento que eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso mudar isso, que eu quero viver melhor. E assim, em relação aos últimos anos, você acha que tem melhorado? Por exemplo, antes a gente via muita gente com vergonha de procurar ajuda. Tinha muito aquele discurso do depressão é frescura, vai fazer não sei o que e tal, que melhora. Tu acha que ainda tem isso hoje? Ainda tem, né? Porque como eu falei agora há pouco, existem várias gerações, né? E cada geração tem características de abordagem totalmente diferente. Assim como tem a geração que acha que é frescura, existe a geração que se defende, que usa como escudo. Então a gente tem extremos convivendo no dia a dia, né? Porém, apesar disso, hoje o Brasil é um dos 5 países em que mais se notifica transtornos mentais no Sério? mundo. Principalmente voltados à depressão e ansiedade. Talvez pela nossa política pública, que as pessoas não dão tanto valor para o SUS, mas o nosso SUS ele é modelo internacional. É a melhor assistência de saúde do mundo. Então, talvez por isso a gente esteja com uma notificação cada vez mais crescente. Sim. Porém, quando a gente fala de mercado de trabalho, isso tem um impacto muito grande, né? De tantas pessoas que são afastadas do seu trabalho por transtornos mentais todos os dias no Brasil. Então, a gente tem, graças a Deus, uma rede muito grande que consegue cobrir, mas as pessoas têm que começar a despertar para a importância do seu papel de decisão em realmente querer mudar as coisas. De não usar o tratamento como muleta, de gerar mudanças reais na sua vida, reestruturando o básico, que a gente já comentou aqui anteriormente. E no caso das pessoas que, por exemplo, têm diabetes, hipertensão, alguma doença crônica, assim, tem algum cuidado especial em relação à alimentação? A gente sabe que tem, né? Mas o esporte? Então, o ideal seria que todo mundo fizesse check-up anual. Né? Então, vou começar a correr. Faz um check-up, vai com o teu médico de confiança, faça uma consulta, veja como é que estão os índices de glicose, de gorduras no sangue,
que a gente tem 3 doenças que são avassaladoras, que são silenciosas, que são o diabetes, a pressão alta e o colesterol alto, né? Elas geralmente são silenciosas. Quando elas vão dar algum sintoma, já é quando tá grave. Então, o diabetes, a pessoa levanta muito de madrugada para ir ao banheiro, começa a comer muito, principalmente de noite, tem sobrepeso, que a diabetes tipo 2, ela tem essa característica, né, de surgir devido à resistência insulínica causada pela obesidade, pressão alta, dores de cabeça, assim, beleza que Roraima a gente tem um só para cada um, mas você reconhecer que está sentindo uma dorzinha de cabeça aí todo dia, não está passando com dipirona, afere a pressão. Corre no postinho de saúde, vai numa drogaria, vê se tem aí um aparelho de pressão em casa, já afere para ver se está com pressão alta. E a dislipidemia, ela surge porque, como a gente sabe, quando as pessoas começam a ter bolsinhas de gordura, né, na face, sim, no pescoço, começam a sentir que a vista está meio embaçada, né, e aí quando faz exame, então assim, são doenças que são preveníveis, são doenças que a gente consegue tratar bem, então, poxa, uma vez por ano, a saúde da mulher já é muito bem estruturada, então a mulher sabe que tem que todo ano fazer preventivo, não. Mas o jovem adulto, ele não tem esse costume, né? A gente tem essa coisa de só procurar o médico quando está sentindo alguma coisa. Só procurar o dentista quando estou com dor de dente. Tem gente que passa 10 anos sem o dentista. Gente, né? Sendo que o nosso metabolismo começa na boca, né? Então, se eu tenho o dente com tártaro cheio de cárie, a digestão não vai ser legal. Então, nada vai acontecer bem, né? Inclusive, tem estudos que associam saúde bucal a também a saúde mental, né? Então, são coisas que são básicas que a gente não faz. Nossa, tudo interligado, tá tudo né? interligado. Realmente. Então, assim, eu tenho pressão alta, posso fazer atividade física? Pode, mas faz um acompanhamento, faz um check-up antes de começar, né? Inclusive, a gente tem tido muitos casos no mundo inteiro, né, sobre pessoas que tentam se desafiar, participando de maratonas, meio maratonas, maratonas aquáticas, enfim, seja lá qual for o esporte, né? Só queria deixar uma coisa muito bem pontuada, né? Que eu só consigo me desafiar se eu treino. Para eu me desafiar, eu tenho que ter um padrão de treino. Uhum. Então, por exemplo, eu corro 5 quilômetros todo dia na academia, né? Vai ter uma corrida. Eu vou me desafiar, porque eu já corro 5 quilômetros, já estou acostumado. E aí eu vou treinar, vou correr hoje no asfalto, em ambiente aberto. Isso é um desafio, né? Então, não eu ser um sedentário e querer do nada Nossa, tem aparecer muito numa isso. corrida de 10 quilômetros. Eu sou patrocinador da TPK Up, né? Então, gente, isso não existe, né? As pessoas têm que entender que precisam se manter ativas. A gente já até falou no início da entrevista, que eu preciso estimular o meu corpo, né? Então, entender que esse movimento de vida saudável é maravilhoso, mas eu tenho que colocar isso para minha vida, não pontualmente. É até perigoso, né? Eu acho que eu já ouvi alguma coisa assim, por exemplo, a pessoa é sedentária, vai fazer um esforço muito grande de uma vez, isso é pode perigoso, alguma coisa, porque né? o que acontece? Teu metabolismo não está adaptado a esse tipo de atividade física, então ele vai exigir um pouco mais, e você não vai ter, de repente, estoque energético, né, para a prática dessa atividade física, e acaba consumindo músculo. Quando isso acontece, a gente sofre um processo chamado rabdomiólise, que é a quebra do músculo para obter energia. E isso libera uma série de mediadores químicos que podem causar falência dos rins. É super Gente do grave, céu. né? E a gente vê Junto com a desafio aí. desidratação. Então, assim, não é o caminho, né? A gente tem que saber onde a gente está pisando. Então, de qualquer forma, quer se desafiar, começa a treinar.
Não tem como uma Não coisa mudar do tem. dia pra noite, Não né? tem. E, Cássio, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que geralmente peca pelo excesso. Então, eu faço as consultas antes de ter alguma coisa, eu vou lá mesmo sem ter nada, só pra bater o ponto no Você não médico. tá pecando. Você está fazendo o que é certo. Não Isso se que é, sinta, tipo... não se sinta mal. Você, tá? Isso é o certo. Isso é Ah, o que bom, certo. então. Que às vezes eu fico, gente, será que isso é normal? Ou será que eu sou meio hipocondríaca, Uma vez assim, por ano, preocupada? todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que ir ao médico, tem que ir ao dentista também, né? De repente, aí, nutrição. Começou a ficar muito pensativo, sem dormir direito, vai no psicólogo. Você não quer se abrir com um amigo? Vai no psicólogo. É a terapia, né? O papel da Existem terapia. muitas ferramentas, basta você reconhecer que você precisa. É mais barato a gente cuidar de ter saúde do que cuidar das consequências. 100%. Ter um AVC, ficar incapacitado, Com que aí foi certeza. uma coisa que você teve por uma decisão, por uma série de hábitos que você teve e vai impactar na vida de todo mundo que está ao seu redor. Isso é o pior de tudo. E tem muita gente que fala, né? Ah, eu não vou porque não tenho tempo. Mas a partir do momento que você adoecer, a Todos doença vai te parar. somos todos substituíveis. Sim. Todos somos substituíveis. Ninguém é insubstituível. Então, se você não estabelecer que você é sua prioridade, você é seu maior projeto de vida, você é seu maior patrimônio, Sim. você adoece e alguém vai te substituir. É uma verdade dura, É dura, mas... isso dói, mas as pessoas têm que começar a se atentar para isso. A gente é substituível, na verdade, no nosso ambiente de Qualquer trabalho, lugar, em enfim. todo Com a lugar. família, quem vai sofrer é a família, né? Se você não se cuidar, assim. E você também pelas consequências, né? Imagina você ter tido uma boa oportunidade de vida, de ter independência e depois você ter que ser dependente das outras pessoas. Você deixa de ter sua liberdade, né? Você fica desprovido de liberdade. Com E certeza. isso não é legal. E agora que a gente está se encaminhando para o final, Cássio, eu queria pedir... Já? Já. Eu queria pedir que você te convidar a fazer um convite, né? Para quem aí tá com essa falta de motivação, com esse desânimo, para realmente se motivar, talvez até buscar uma ajuda profissional, médica, como psicólogo, um psiquiatra, enfim, e reforçar as estratégias que podem ser utilizadas para ultrapassar essas barreiras. Então, se você reconhece que não está bem, se você reconhece que está perdendo qualidade de vida, procure ajuda. Se abra com um amigo, procure um psicólogo. A gente tem aí, como eu falei anteriormente, uma grande rede de apoio que engloba a atenção básica, né, com os postinhos de saúde. Temos os CAPs, temos o CAPs 2, todos os municípios têm o CAPs 1. Temos o CAPS 3, que é do governo. Temos o CAPS 3AD, que ele é especializado em dependências químicas, né? Hoje, a gente atende o que a resolução preconiza, que é álcool, drogas e dependência por jogos, tá? Mas a tendência é haver uma reformulação aí mais adiante sobre essa forma de abordagem de dependências químicas em geral. Mas a gente tem aí, temos o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar lá, depois seria interessante até colocar aqui na tela, que são mecanismos para ajudar a pessoa a sentir que não está sozinha. Ninguém está sozinho, na verdade. A gente se torna sozinho por decisão nossa, mas sempre tem alguém disposto a ajudar. Você pode ter certeza, né? Então, o primeiro passo é sempre reconhecer. Reconheceu, pediu ajuda, as coisas começam a andar. Ah, quero começar atividade física. Procura um grupo. No Instagram tem vários grupos. Temos aí o Roraima Runners, Macuxi Runners, Corredores de Rua, Tarja Preta. Tarja Preta, Jabuti do Lavrado, né? Então, assim, a gente tem uma série de grupos aí que está de braços abertos a receber você. Vá para um treino, né? Começa a participar dessa comunidade. A gente tem lá muitos relatos de pessoas que viviam com depressão
e o esporte mudou sua vida, né, por conta desse espírito de comunidade que existe, de pessoas que pensam igual, né, ali em busca de uma vida mais saudável. Tem outros esportes também, né? Temos aí o pessoal do triatlo, o pessoal da natação, o pessoal do vôlei de praia, que sempre se reúne ali na praça, ciclismo, que também é uma comunidade muito unida. Então, a gente tem uma gama muito grande de oportunidades, mas de nada adianta a gente ter uma gama de possibilidades, uma rede de assistência de saúde pronta para receber, se você não reconhecer que precisa de ajuda, né? A gente quer ajudar, a gente tem mecanismos para isso. Então, se você não está bem, está assistindo a gente, que está escutando a gente, se dê a oportunidade de começar uma vida nova, procure ajuda. Muito obrigada, Cássio. E assim, te espero aqui em umas próximas oportunidades, porque o que não falta é assunto pra gente abordar. Hoje mesmo a gente já apontou aqui a questão da obesidade, que é multifatorial, a questão do etarismo, né? Sim. Que a gente tem aí gerações com hábitos muito bem estruturados, diferentes, interagindo, e a forma de envelhecer é diferente para cada geração, né? Então, são assuntos que são bem bacanas, que às vezes a gente não percebe alguns detalhes importantes, e a gente está disposto a estar aqui com vocês muitas outras vezes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, e espero que a próxima seja muito em breve. Com certeza. Te agradeço, e as portas aqui da rádio estão abertas para você, e eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade e assunto pra gente falar sobre. Obrigada, Cássio. Eu que agradeço. E você que chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. A gente fica disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify, e também nos siga no Instagram, @DefensoriaRR. Eu espero que essa entrevista com o Dr. Cássio tenha sido bastante proveitosa para você, e fica ligadinho na nossa programação e nos próximos assuntos e programas que a gente vai soltar por aqui. Muito obrigada, tchau, tchau!